sensibilidade de distinguir a voz de Deus, é alguém especial, é alguém diferente. Porque, que nem nós, recapitulando o que nós falamos, de aproximadamente 20 milhões de pessoas que tinha no mundo antigo daquela época, Abraão teve esse prazer, teve essa conexão, né? Podemos dizer de forma bem aleatória, que talvez Deus tenha tentado se comunicar com outras pessoas. Pode ser que sim, pode ser que não, é uma especulação. Mas Abraão, quando ele ouviu, ele correspondeu como um bom ouvinte. E dentro um pouco disso que o pastor Samuel falou também, nós entendemos e aprendemos dentro da teologia sistemática que a nossa Bíblia, o pastor Samuel deu esse gancho para nós, ela não está organizada, a Bíblia convencional, de forma cronológica, mas de forma literária, né? Os livros Pentateuco, livros doutrinários, livros poéticos. O livro do Gênesis, ele não faz questão nenhuma, através do escritor Moisés, de explicar os fatos. Por exemplo, por que Abrão, né, corrigindo, ele teve um desvio de caráter. Ele mentiu, né? Abrão mentiu. E por que a Bíblia não explica esse efeito de Abraão? Porque não era o propósito, é o fazer uma narrativa. Moisés estava fazendo uma narrativa. Assim como nós estamos aqui falando no subtópico 2, a respeito do descuido de Abraão. Deus deu um comissionamento para ele. Sai da sua terra e do meio da sua parentela. E Deus também deu a segurança para Abraão que ele iria sustentar Abraão. Mas nós vamos perceber que dentro da jornada de Abraão, ele acaba aceitando, né, receber do Egito, e para nós o Egito tem uma conotação espiritual muito forte, receber do Egito presentes, porque ele havia mentido e o rei do Egito ficou com medo das consequências. E não era isso que Deus queria que Abraão fizesse. Mas a Bíblia também não faz a questão de explicar as consequências disso. Mas nós sabemos as consequências. Por exemplo, através desse vínculo e dessa propriedade que Abraão acaba absorvendo do Egito, posteriormente a isso, não muito longe disso, já começa a ter a divergência, a briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Nós vamos ver posteriormente ali na frente, Abraão apresentando uma escrava do Egito. E traz todo um conflito dentro da casa de Abraão, que no caso era Agar. E quando Abraão ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus, sai da sua terra e do meio da sua parentela, e mesmo assim, durante algum tempo, o seu pai Terá e o seu sobrinho, que para nós torna-se um filho de Abraão, Ló. Cria-se esse vínculo, essa responsabilidade. Abraão, ele era um homem já de posse. Se nós estudarmos a biografia e a história de Abraão, ele já era criador de gado, ele já tinha um capital de giro, usando a linguagem pós-moderna. Abraão já tinha uma segurança financeira, mas ele ainda é mais beneficiado e, consequentemente, também, Ló torna-se muito bem sucedido através da vida de Abraão. Mas quando nós deixamos de obedecer à completude da palavra de Deus para as nossas vidas, as consequências elas vêm. É por isso que a Bíblia ela enfatiza e nos ensina que aquele que diz, ou parafraseando, me obedece, obedece às minhas escrituras.